TW2C orgulhosamente apresenta Tenente Coronel Mário Alves, chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento de Choque de São Paulo, com a palestra Capacidade de Reação a Múltiplos Ataques Criminosos Coordenados. World Combat Conference. Rotans e outras unidades da Polícia Militar também usam o braçal também, como nós também usamos o nosso braçal. E ele é recebido cerimonialmente depois de 3 meses de estágio. Seja oficial ou praça, o estágio é o mesmo. 3 meses de estágio, depois há uma cerimônia militar em que ele recebe o braçal e passa a ser chamado de rotariano daquele momento em diante. Okay? E aí, mudança de comportamento, treinamento, equipamento, armamento, viaturas leves e a doutrina de rota, que é muito pesada. Para quem estagiou já, eu sei que vários aqui já passaram pelo batalhão nosso, estagiando, conhecendo, sabem como que é o comportamento no rotariano, da questão do peso que é representar esse batalhão. Então é muito difícil o estágio nosso. Os 3 meses são bem difíceis para adaptar-se às rotinas do nosso batalhão. Bom, com isso, com a mudança, o crime organizado começou a evoluir, começou a ter muitas coisas, problemas vários, e o batalhão foi se adaptando à quebra de paradigmas, se adaptando também às mudanças que existiam na nossa sociedade. E aí, para fazer um histórico, né? Em maio de 2006, foi o marco realmente em São Paulo, quando o PCC fez a mega rebelião e houve 294 ataques em São Paulo, no estado de São Paulo, tendo diversos mortos e feridos. Em 2008, um ataque terrorista de múltiplos alvos aconteceu em Mumbai. Em 2015, contra o grupo que atacou Charlie Hebdo e outros alvos também. E no mesmo ano de 2015, no dia 13 a 14, outros alvos foram atacados, que foi o mais fulcral, foi no Bataclan. E isso repercutiu também no Brasil, quando começamos a discutir, quando teve a Olimpíada no Brasil. Tanto o BOP discutiu muito isso, e nós em São Paulo também. Eu estava na época como major no 2º Batalhão de Choque, que era o batalhão que fazia os eventos. Então ficamos diretamente ligados às questões da preocupação com ações terroristas de múltiplos ataques. Quando eu cheguei na rota, no meu 3º dia de comando, houve aquela ocorrência em Guararema, em que houve 11 indivíduos mortos. Havia aproximadamente 25 marginais nessa ocorrência. 11 foram mortos, 9 pela rota e 2 pelo COI, Comando de Operações Especiais. E agora eu vou fazer uma observação como gestor. Morreram com a rota 9 indivíduos. E eu recebi o relatório da ocorrência, eu fui para a ocorrência, estive no local quase desde o princípio da ocorrência, e eu, como gestor, recebi o relatório das ocorrências. Foram utilizados 1.080 cartuchos no total. 688 cartuchos de fuzil entre 5.56 e 7.62 e cartuchos de .40 das nossas pistolas Glock. Eu chamei meus oficiais e falei assim: gente, matamos 9. 1.000 tiros, alguma coisa não está batendo a conta. Nós, como uma tropa de ações especiais, eu quero deixar bem marcado aqui, eu sou gatiano, fiz COESP em 98, fiz o curso do GAT em 94, não
podemos pensar a rota como tropa de operações especiais. Não é. É uma tropa de ações especiais de polícia, porque ela é uma tropa maior. Nosso efetivo hoje no Batalhão do Aguiar em torno de 600 homens. Então é uma tropa grande, que não tem um comportamento de operações especiais. É uma tropa de ações especiais de polícia. Mas precisávamos ter um resguardo e um respaldo de técnica e tática adequada para fazer realmente frente às novas demandas que surgiram. Então, fiz um breve histórico do que aconteceu e também houve várias ocorrências em que nós participamos, em que houve ataques múltiplos. Ourinhos, especialmente, que acabou a munição da PM na cidade. Não tinha munição para nenhum policial militar do município de Ourinhos. Precisou vir munição de outros municípios, outros batalhões, para recarregar os PMs que estavam trocando tiro, ficaram sem munição, tomando tiro, porque não havia munição naquele batalhão para dar combate aos marginais que dominaram toda a cidade de Ourinhos. Mais recente foi Botucatu, que também houve uma troca de tiro intensa. A coincidência é que tanto a Rota quanto o COA e o GAT estava dando treinamento para o Batalhão de Ações Especiais do município de Botucatu, que foi que conseguiu atuar junto com a tropa regular para fazer frente aos marginais no município de Botucatu, que, segundo os levantamentos feitos, eram 35 marginais no município de Botucatu fazendo uma ação ultraviolenta. Então, vários desses aspectos temos que ser levantados. E como eu falei, quando eu cheguei no batalhão, nós tínhamos essa ocorrência em Guararema e precisávamos mudar uma série de coisas em termos de enfrentamento adequado ao crime ultraviolento. O primeiro curso que eu fiz fora do Brasil foi na Turquia, de ações antiterroristas e contra-terroristas. Por que eu fui fazer na Turquia esse curso? Porque a Turquia, nessa época, era o país que mais sofria com o terror doméstico, feito pelo PKK, que é o Partido Trabalhista Curdo. Então, o governo turco trabalhava intensamente no controle de ações terroristas feitos pelo PKK. Então, eu fui para lá para acompanhar, foi o primeiro curso que eu fiz fora do Brasil, para tentar entender a questão do terrorismo. Dali para frente, eu me especializei em mais coisas ainda em relação a essa área, e eu tenho um conhecimento bastante elevado nessa área. Mas a pergunta que eu faço, nós temos o terrorismo como é visto internacionalmente no Brasil? Não, nós temos grupos que atuam com ações terroristas. E é isso que nós temos que levar em conta. Porque terrorismo, aí os nossos vários operadores que estão aqui concordarão comigo, terrorismo é função de polícia. Não é função de Forças Armadas. Terrorismo doméstico é função das polícias. Qualquer ocorrência que existe no Brasil, qualquer uma, a pessoa que é vítima ou que assistiu vai fazer o quê? Ligar ao 90. Quem vai se deparar primeiro com a ocorrência? É o patrulheiro. Como falou bem o Coronel Pacola, é o Cosme Damião. É o policial da viatura, na rádio patrulha, cada um com uma pistola e só. É o primeiro a chegar. É bonito, né? Então nós como uma organização, uma instituição de polícia militar, em que o policiamento tático, o patrulhamento tático é o nosso dia a dia, precisávamos tanto nos especializar nessa questão, como também transmitirmos isso para o policial de 190, para que ele tivesse condições de poder atuar e poder reagir em crimes ultraviolentos. E aí, vamos fazer o quê? Bom, vamos buscar o que tem de mais moderno no mundo.
Quando houve os ataques em Mumbai, a polícia de Las Vegas mandou uma comissão de policiais para acompanhar e estudar como houve em Mumbai. Foram 14 alvos atacados em Mumbai. E como houve dificuldade de enfrentar 14 alvos ao mesmo tempo, com tropas diferentes, trabalhando full e de forma unificada. Como é que se consegue fazer isso? Também, quando houve o ataque no Bataclan, a polícia de Los Angeles mandou uma comissão lá para fazer o estudo de caso do que houve. Vocês terem uma ideia, quando o GIGN, que é a tropa especial francesa, da polícia francesa, chega para atuar no Bataclan, quem havia feito o ataque no Bataclan já estava andando na Bélgica já. Olha o tempo que demorou de acionamento e de deslocamento do GIGN para poder fazer frente a um ataque terrorista com indivíduos muito bem armados e equipados, que estavam já na Bélgica, quase na Bélgica. E esse é um problema das tropas especiais, o tempo de acionamento, em que pese que nós nos mantemos sempre prontos, até a burocracia de acionamento, quem tem para sair tem que chamar não sei quem, e pede para um, e pede para outro, pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Eu vou só citar um caso. Eu comandava o GAT, e uma coisa de refém. O comandante da área me ligou, eu era capitão, o coronel me ligou, falou: Mário, preciso da equipe do GAT aqui agora. Eu falei: coronel, eu não posso ir, eu tenho que esperar a ordem superior. Mas caralho, preciso ir, você vem aqui me ajudar? Eu falei: você tem que ligar para o meu comandante. Que ligou para o meu comandante. Aí ele falou: não, tem que ligar para o comando do choque. E assim foi. Então, na hora que eu saí, ele me ligou e falou: não precisa ir mais não, mas o cara se entregou. Então, essas burocracias que existem no emprego da tropa especial também são muito difíceis para nós no dia a dia. O que não acontece com a rota, porque está o tempo inteiro no policiamento. Não há necessidade de um acionamento especial para a tropa de rota que está no policiamento tático diariamente, se dirigir ao local da ocorrência. Então, está muito mais próximo da rádio patrulha e muito mais em condições de atender qualquer demanda com muito mais rapidez. E é essa rapidez que também levamos em conta para esse tipo de ação, porque nós temos que estar sempre prontos para em condições de. Eu tenho sempre uma companhia de rota em patrulhamento, sempre. No mínimo uma. Às vezes eu tenho duas, às vezes eu tenho três ao mesmo tempo, mas sempre vai ter uma companhia de rota trabalhando no policiamento. E essa companhia de rota, ela vai ser a tropa que vai oferecer segurança para a rádio patrulha. O nosso trabalho é como o do irmão mais velho. A tropa da rádio patrulha precisa de ajuda, quem chega primeiro é a rota, como o irmão mais velho, para proteger a rádio patrulha. Então, essa interação que existe, foi muito bem lembrado do coronel Pacola, da relação tropas especiais com o policiamento do dia a dia, tem que ser muito próxima. E nós vamos isso muito a sério. Nós somos responsáveis pela segurança do patrulheiro. Isso para nós é muito importante termos na nossa cabeça. O Cado 90, ele tem que ter confiança que ele pode ter no seu trabalho um irmão mais velho que vai lá para protegê-lo, para ampará-lo naquilo que ele precisar. Então essa interação é muito próxima. Bom, e aí eu falei, começamos a pesquisar e começamos a ver a nomenclatura e toda a legislação americana nesse sentido. Tanto quanto Las Vegas e Los Angeles criaram um manual de procedimento para ações de múltiplos ataques. E aí pegamos os manuais, reunimos os oficiais do Batalhão Tobias Aguiar para discutirmos como fazer isso com a nossa realidade. Como é que nós transformaríamos aquilo que o americano tem de mais adequado para eles, que não é igual para nós, equipamentos, lá eles têm bastante, armamento de ponta, como trazer isso para
o nosso dia a dia na Polícia de São Paulo. E aí o que nós batizamos, né? O incidente crítico hoje é o que mais se fala, né? Não é mais as crises, que nós todos aqui nos formamos como gerenciadores de crises. Hoje a nomenclatura é incidentes críticos e as crises estão dentro dos incidentes críticos. Então hoje a polícia tem capacidade de lidar com vários tipos de incidentes, inclusive com a crise que é o último ali, que envolve pessoas, criminosos e assim por diante. Então dessa forma nós começamos a pensar cada vez maior. O Racorte, que está aqui, que é o autor do estudo, ele era meu subcomandante. Hoje ele comanda o 4º Batalhão de Choque e Operações Especiais. Ele era meu subcomandante e nós trabalhávamos muito nessa questão. Esse aqui é a tese de doutorado dele no CSP, Curso Superior de Polícia, que ele faz os incidentes críticos. E isso também ajudou na construção teórica do nosso manual de patrulhamento tático, que hoje faz referência a esse tipo novo de forma de atuação policial. Então, só para ter uma ideia do NIMS americano, tem aqui uma comparação de como que é a forma como se olha. Então, o empenho de todos os níveis, isso é o nível americano, o nosso é sempre a polícia que vai estar envolvida. Lá fora, hoje tem um protocolo de atuações em vários níveis diferentes. Nós estamos tentando, pela parte política, como falou muito bem o Coronel Pacola, o segundo nível político, estamos tentando trabalhar em nível político para que eu possa envolver na ação de polícia outros órgãos para atuar junto com a polícia. Porque eu não consigo mudar protocolos fora da polícia se eu não tiver uma ação política adequada, se eu não tiver um movimento político adequado. Se eu ficar só pensando na ação policial, eu vou estar fora. Então vejam, se o gerenciamento de crise é uma coisa do policiamento, a resposta é especial da polícia, não lá, todo mundo está envolvido. Os princípios e características para toda ameaça, perigo, evento, todas as áreas da missão: prevenção, mitigação, resposta e recuperação. E aqui nosso é tudo menor. Então hoje nós temos que pensar no NIMS como um todo, né, que a legislação americana tem tudo isso escrito, manuais que são revistos a cada semestre, há reuniões setoriais, depois reuniões gerais para debater com os operacionais e com os órgãos também políticos sobre o assunto. Para ter uma ideia, né, das diferenças entre críticos estáticos e entre críticos dinâmicos, o que nós vivemos. Veja a diferença: os estáticos, só isso; os dinâmicos, essa imensidão que nós temos que verificar. Então, onde que eu vou colocar a rota nisso? Onde eu vou colocar o policiamento de área nisso? O batalhão de operações especiais, o batalhão de área, radiopatrulha, a força tática, como é que vai entrar esses outros elementos no contexto para gerenciar um incidente crítico e depois gerenciar uma crise? Então são vários conceitos que nós temos que desenvolver. E assim, quem trabalha com operações especiais ou ações especiais de polícia sabe que a demanda que nós temos, ele é muito grande. Então você parar para escrever, para pensar, para falar sobre isso, é muito difícil. Então eram várias reuniões com os oficiais, com praças, para poder debater e discutir como conseguiríamos fazer isso. Bom, aí nós pegamos como o nosso padrão de comportamento o MACTEC. O que é o MACTEC? É a resposta para múltiplos ataques terroristas, que já está desenvolvido adequadamente nos Estados Unidos. Então, o primeiro manual de MACTEC 2014, de Los Angeles. E hoje há um protocolo americano que todas as polícias americanas têm que seguir o protocolo do MACTEC. Todas. O prazo para todas as polícias aderirem ao MACTEC encerrou este ano de 2020.
Então havia um prazo de adaptabilidade das polícias às novas formas de trabalho policial com o MECTEC. Bom, nós também teríamos que tentar entender o MECTEC, mas o nome terrorista, todo mundo aqui sabe que nós vivemos a questão política. Imagina eu chegar para o comandante-geral e falar assim: coronel, meu comandante-geral, eu vou fazer uma ação antiterrorista, controle de terrorismo. Aí, você está louco, Mário? Não tem um terrorista no Brasil. Então você não consegue convencer ninguém dos nomes. Então nós desenvolvemos também um nome também específico para isso, que é a capacidade de resposta a ações, alvos múltiplos, criminosos coordenados. Então, eu tenho que criar uma outra nomenclatura, seguindo de base o MECTEC americano, que já está pronto, que eu não vou ser burro, né? Já tem algo pronto, já tem algo sendo desenvolvido, já tem um negócio rolando, que está certo. Eu vou aproveitar isso e trazer para a minha realidade. Então, a dificuldade nossa é trazer isso para a nossa realidade. Como é que eu vou? O policial americano, na sua viatura, ele abre o porta-mala, tem um fuzil dele, tem uma calibre 12 dele, tem um escudo, colete balístico, colete tático super bacana, tem munição química e assim por diante. O cara no Brasil, abre o porta-mala, tem o quê? Só o step. E quando tem? E acabou. Então, como fazer isso na nossa realidade? Então, o que nós colocamos para o nosso batalhão? Nós temos que dar todo o suporte aos batalhões de ações especiais, porque esses batalhões, que hoje em São Paulo são 13, a ideia é chegar a 24 batalhões de ações especiais até o final do governo Dória, e depois deve continuar, porque isso também o Dória encampou não estou elogiando nem criticando, estou dizendo que foi uma ideia do Dória, ouvindo coronéis da PM, quando ele colocou esses BAEP para rodar, e o órgão detentor do conhecimento é o choque. Como a rota faz parte do choque, a nossa contribuição para o Batalhão de Operações Especiais é falar sobre o MECTEC, para que eles tenham realmente condições de responder a ocorrências de múltiplos ataques. Falando um pouquinho mais sobre o MECTEC, é uma função de radiopatrulha, não é de SWAT, de time tático, nada disso. Então, é como eu pego policiais do 190, o Cosme e Damião, e preparo esse policial para rapidamente formar um time. Quem está na polícia há mais tempo sabe a dificuldade que é pegar um policial do 190 e transformá-lo num time. Então essa é uma grande dificuldade. Isso também para o americano é igual. Como é que eles fazem lá hoje? Então há 3 dias de formação, o policial ele é obrigado a participar dessa formação. Então há vários treinamentos de MECTEC para que o policial passe a ter instruções sobre isso. Variadas, CQB, PH tático, enfim, tudo aquilo que a gente gosta de fazer também é feita para o policial do 190, que é uma quebra de paradigmas tremenda. Eu vou ensinar o patrulheiro a formar um time com o seu pelotão de radiopatrulha no seu serviço diariamente. Para quê? Para dar pronta resposta. Como o coronel Papal trouxe os dados, de 80 a 110 minutos de combate. Imagina, por exemplo, do Beija Guiar Rota, eu estou patrulhando, por exemplo, o município da Itaquaquecetuba, que é na zona leste de São Paulo. Eu tenho uma ocorrência em Ribeirão Preto, quase 500 km de distância de Itaquaquecetuba. Por mais que eu tenha viaturas que consigam andar a velocidade alta, eu vou chegar lá em 4 ou 5 horas, não tem jeito. Quem vai fazer enfrentamento a esse perigo? É a radiopatrulha,
é a força tática e é, no máximo, o BAEP, quando tem BAEP na região. Alguns de São Paulo não tem BAEP ainda, tem só a força tática, que é a rádio patrulha, que o pessoal especializa para ações diretas um pouco mais elaboradas. Então vejam, é a obrigação do nosso batalhão preparar policiais adequadamente para que façam respostas a isso. A missão do MECTEC, as ações do MECTEC, por exemplo, incidentes extraordinários, aquilo que não é um corriqueiro. A missão, salvar vidas, como todos nós temos. A missão do MECTEC é salvar vidas, especialmente nas questões críticas. Porque em algumas ocorrências não há negociação, como foi lembrado muito bem pelo Bonfim e pelo Coronel Pacola. Não há negociação. Eu tenho que chegar tirando. O que foge do conceito de isolar, conter, isolar e negociar. Então isso também já foge. Então, imagina para o coronel que se formou no Barro Branco, manteve toda a sua carreira todinha até ser coronel, com essa material na cabeça do cara. Não, é isolar, conter, isolar e negociar. Qualquer ocorrência de crise é esse triângulo que vai ter que ser seguido. Hoje acabou isso. Eu tenho que chegar, desembarcar e dar tiro nos caras. Não negocio com ninguém, não tem conversa, é pau. Para você formar agora, você tem que tirar do policial, do rádio patrulha, que é o cara que faz lá o atendimento de, que a gente chama em São Paulo de Charlie 4, depende de marido e mulher. Fazer esse do cara, o cara seja apto em CQB. E agora? O cara que vai atender ocorrência de briga de vizinho, vai ter que formar um time. Olha a dificuldade que é para adaptarmos a nossa realidade às necessidades que o mundo nos exige. Então as fricções, que Bonfim apontou bem, levam a esse ponto, chegar a esse nível. Objetivos do MECTEC: mudar imediatamente do policiamento ordinário para um time de resposta rápida, com coordenação perfeita entre as agências. Então veja, e aqui agências, para os americanos, até o vigia do prédio entra nessa questão do MECTEC. Até o guarda municipal, o vigia, o segurança do banco, ele entra no sistema do MECTEC e a polícia tem que dar treinamento e condições para esse agente privado atuar também nesse tipo de ocorrência. Então veja o nível de preocupação. Já a polícia americana fala, quem eu tenho que treinar é o pé de bota. É o pé de bota, que é o cara que anda no patrulhamento a pé, que é o policial mais recruta, da função mais simples. Ele tem que estar apto a formar um time tático de pronta resposta a múltiplos ataques. Olha a quebra de paradigma terrível. Ainda mais nós que somos tudo ciumento, né? Todo mundo aqui é ciumento. Não, o meu time, o meu grupo, nós somos foda pra caralho, ninguém pode ir com nós, é nós. Imagina você ter que compartilhar, ainda mais a rota. A rota tem um ciúme de si mesma extraordinário. Caralho, ô chefe, como é que eu vou ensinar esses caras a ser rotariano? Não dá, porra. Sabe, então, isso é difícil. É difícil pra caramba. Então, são quebra de paradigmas que o gestor vai ter que se virar com isso. Foi o que aconteceu comigo lá. A gente assumiu esse papel como gestor de conhecimento para transmitir isso para as demais tropas policiais. Estamos conseguindo isso tanto na formação dos BAEPs, quanto também na formação de novos operadores no batalhão. Então nós temos um curso de Departamento de Táticas Especiais de Polícia, um curso muito bem feito, demora um mês, é um curso bem bacana, que não é caveirado, que essa é a nossa grande discussão entre mim e o Coronel Nunes, da discussão da caveirização dos cursos. Aconteceu conosco no curso de sinotecnia. O cara ia aprender a mexer com cachorro. Número na cabeça, raspado a cabeça, 5 da manhã cerimonial, até 8 horas da manhã cerimonial, ia para a água,
depois ia para a sala de aula. Aí pegava o cão, corria com o cão que nem um maluco, o cão quase morria, porque virou cavelização do curso. Isso é uma tecnia. Eu falei, caralho, eu tenho que ser OSP para mexer com o cachorro? Aí, não só isso, cavalaria, mesma coisa, número na cabeça, boné preto e ralo pra caralho, para montar cavalo. É uma cavelização escrota de algo que não precisa ser caveirado, né? Ah, o meu curso foi foda, eu paguei pra cacete, fiquei muito tempo na água. E daí? Você monta bem? Não. Você é bom para mexer com o cachorro? Não, caralho. Então para quem fez o curso então? Cada um no seu quadrado, cada um tem a sua missão para cumprir. Então são coisas que eu tenho que mudar muito o nosso pensamento. Muito, muito. Cada um tem que saber o seu papel e fazê-lo muito bem. Não querer fazer do alheio. Eu não vou me meter a fazer coisas que não são do meu métier. Não vou querer pegar e puxar um trânsito. Eu não tenho essa moral. Cada um, não vou querer pilotar o águia. Vou sentar lá no águia e vou, vamos embarcar e vamos embora, vamos voar. Não tem essa condição. E assim, cada um tem a sua missão. Mas agora, com o MECTEC, o leque de operações aumentou bastante. Então, o policial convencional, ele vai ter que aprender a ser um policial especial. E agora? E agora? Então essa também é uma pergunta que nós fazemos internamente na Polícia de São Paulo, porque eu vou ter que pensar na formação do policial que está dando na polícia agora. Ele vai ter que ter uma formação diferenciada. Nós seguimos o método Giraldi. O método Giraldi tem uma série de restrições táticas para o atirador. O método Giraldi é bem amarrado para o policial de São Paulo. E se eu vou operar com o MECTEC, ele foge do modelo padrão Giraldi. E agora? E a polícia de São Paulo colocou como norma técnica manual nosso, é o método Giraldi, não pode fugir dele. A formação do policial não cabe na técnica do MECTEC. CQB, como é que eu vou ensinar para o aluno da escola CQB? Isso hoje é inadmissível, mas eu tenho que ensinar agora. Com a base do MECTEC, eu tenho que ensinar o policial a fazer CQB, na formação básica do policial. Porque tem que estar apto a formar um time de uma hora para outra. Isso causa um tilt em quem forma, em quem já praticava isso antes, que fica enciumado. Quem esses caras que são? Caralho, pô, para chegar onde eu cheguei, eu ralei demais, o cara está aprendendo agora isso, está pegando filé mignon, joga logo no começo. Bom, então são as quebras de paradigmas que são necessárias para quê? Para fazer enfrentamento ao crime ultraviolento. Que é o nosso calo no sapato hoje é o crime ultraviolento. Que, como o Coronel Pacola afirmou, mostrou aqui para a gente, cresce cada vez mais. E uma coisa que não tinha em São Paulo, né, que nós imaginávamos que chegaríamos nesse ponto, era o novo cangaço. Então, com o MECTEC, mudar a mentalidade, procedimento de resposta, tática de resposta em nível de esquadrão e equipe, resposta tática coordenada, recursos de resposta, respostas regionais. Então, veja os elementos principais do MECTEC que nós temos que mudar, mas não é só mudar a polícia, é mudar órgãos todos, guarda municipal, segurança, empresa de segurança privada, como é que vai ser essa relação, como é que a empresa de segurança privada vai poder participar do MECTEC, como vai haver interação, quem vai ensinar os caras a isso, e aí? Imagina você montar um time, polícia, guarda civil e agente de segurança do banco, é possível isso? Não, mas lá fora pode, e agora? E agora? Então vejam o que está acontecendo em outros países, dessa mudança de paradigma para a nossa realidade. É muito preocupante isso, porque já se pensa lá fora dessa interação.
chegar a esse nível de interação. Eu, na minha opinião, acho que é muito difícil chegarmos no Brasil nesse mesmo nível, muito difícil. Mas eu tenho que menos me preocupar com um policial de 190. Esse vai ter que ter uma formação diferente do que ele tem hoje. E aí o fundamento do MACTEC são os 6C: comando, contenção, controle, comunicação, coordenação e contingenciamento. Não preciso explicar porque a maioria aqui sabe muito mais do que eu. E depois os 4A: avaliar, anunciar, ajuntar e agir. São as bases do MACTEC. Aí nós vamos entrar de novo com o termo terrorismo, né? Terrorismo criminal. Esse termo, terrorismo criminal, é um termo que está dando pano para manga. Quem acompanha o mundo acadêmico, a parte do direito especialmente, não aceita o termo terrorismo criminal. Não aceita. Mas nós estamos debatendo isso também no mundo acadêmico, sobre a criação de um termo. Então, tem o Volonsi, que fez uma definição, e nós estamos usando internamente a do Coronel Fernandes, que é a última que eu coloquei, que fala o terrorismo, o recurso de violência armada que é praticado por organizações criminosas com fins ilegítimos e ilegais movidos pelo interesse maior de oferir lucro financeiro. Então, o Coronel Fernandes, da PM de São Paulo, criou essa definição para terrorismo criminal. Então, é uma definição que nós estamos utilizando. É a mais correta? Não sei. O mundo jurídico ainda não abarcou essa figura. Tem a questão do terrorismo, que fala xenofobia, da questão do próprio nacional e assim por diante. Não fala da parte criminal. E aí a discussão é legal para isso, e a questão do novo do político, de leis que adequem, que abordem realmente isso. E o novo cangaço, eu só botei aqui, mas vamos falar depois de mim com muita verdade sobre o novo cangaço. É uma coisa que também tem em São Paulo. Eu citei Ourinhos, é um município do interior de São Paulo, Botucatu, a mesma coisa. Então, tem a Guararema, interior de São Paulo. Então, o novo cangaço também é uma realidade de São Paulo, realidade nossa. Então, não é só dos outros estados do Nordeste, também está havendo em São Paulo o novo cangaço também. Uma quadrilha armada com metralhadora antiaérea explodiu e roubou o cofre de uma agência bancária em Ourinhos, no interior de São Paulo. Na ação cinematográfica, que durou quase 3 horas, os criminosos cercaram a cidade, atacaram bases da polícia militar e usaram até um drone para monitorar a chegada dos policiais. Foi uma madrugada de terror. Rajadas de fuzil e explosões eram ouvidas por todo lado em Ourinhos, interior de São Paulo. Muito assustador, tiro não paravam e dinamite e alguns disparos bem sequentes, assim, na sequência dos tiros, um horror mesmo. Pelo menos 40 homens com armamento pesado fecharam ruas do centro da cidade. Aqui, em meio ao tiroteio, a quadrilha que usava metralhadoras, fuzis e coletes à prova de balas rendeu um motorista que passava pelo local. Ele foi feito refém e colocado no teto de um dos carros dos assaltantes. Olha, tem gente em cima do carro. A PM reagiu e trocou tiros com o bando. Olha um ponto de polícia descendo. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas os criminosos não foram pegos de surpresa. Eles monitoravam com drone o avanço da polícia. Atacaram inclusive uma base policial e também o batalhão da PM. Esses criminosos colocaram um veículo na porta de entrada e saída daqui da nossa unidade policial e também deixaram 2 artefatos explosivos no portão, fazendo com que os policiais não conseguissem sair da unidade para prestar o apoio aos demais companheiros que estavam em confronto na área central de Ourinhos. Os assaltantes abriram fogo em várias frentes. Tinham até uma .50, armamento antiaéreo, e conseguiram chegar ao alvo dentro da agência.
Essas fotos do circuito interno mostram suspeitos se preparando para explodir a caixa forte e roubar o cofre principal. Foi uma ação ousada. 2 pessoas acabaram sendo alvejadas por estilhaços, foram socorridas, já foram atendidas, estão liberadas e passam bem. Entre o começo da ação e o roubo foram quase 3 horas de tiroteio. Ainda assim, a polícia não conseguiu prender nenhum assaltante. A quadrilha se dividiu na fuga. Suspeita-se que os criminosos seguiram para o Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Nessa ocorrência que eu falei, a munição acabou. Não tinha munição mais para os policiais. Não tinha nem pistola. E no município de Ourinhos havia apenas 2 fuzis operacionais. E agora eu tenho que dar condições para que quem que estava ali na ocorrência é o 90. É a Rádio Patrulha. Não havia outra tropa no apoio naquele município, naquele horário, para poder ajudar. Então vejam, é essa a realidade que enfrentamos hoje. Então aí, como eu falei, mudança a própria ideia do batalhão, mudamos também o treinamento da tropa, da rota. A rota hoje tem um treinamento bastante extenuante nessa questão, no trabalho para múltiplos ataques. Nós, operações especiais sempre é assim, né? Nós furtamos, entre aspas, um ônibus, que era do projeto Crack É Possível Vencer, que estava lá parado há 5 anos no material de motomecanismo da Polícia Militar. A gente foi lá, furtou, entre aspas, esse ônibus, pintamos de camuflado igual esse aqui, colocamos a sigla de PTA, que é Batalhão de da Guerra, mas ficou base tática avançada. Arrumamos toda a questão dele de comunicação, de drone, TV, interno e tal. Hoje é uma base de apoio, que é a questão que eu preciso, né, de um comando unificado. Então essa base, ela acompanha o batalhão quando há operações grandes, para ser uma base de comando, para que eu possa juntar não só a rota, mas todos os gestores da área. O mais antigo chefia esse grupo, não é o da rota, é o mais antigo chefiará esse grupo para tomar decisões em conjunto, dentro dessa base, com todas as informações possíveis. Copom online, TV ligada, drone junto, tudo isso nesse ônibus que nós temos hoje, que acompanha as ações da rota. Então, muita coisa foi sendo mudada para que nós pudemos atender realmente às mudanças paradigmáticas que a modernidade exige da gente. Então, nós mudamos o treinamento, criamos uma comissão de análise de todas as ocorrências violentas no Brasil inteiro. Então, eu vou trazer só uma análise que foi feita, mas toda ocorrência ultraviolenta, nós pedimos para a polícia o máximo possível de informações, gravações e tal. Nós reunimos oficiais no Batalhão Através da Guiar para estudarmos a ocorrência e falar como é que nós agiríamos numa ocorrência parecida. Então criou-se uma comissão de análise de ocorrências. E criamos também, além da base tática avançada, uma coisa que nós queríamos criar no nosso batalhão há muitos anos, que é o treinador designado. Também causou muito ciúme, porque como é que uma tropa de policiamento tático quer se lascar a besta de ter um treinador designado, que é muitos a visão de sniper. Não, nós temos hoje um time com 10 policiais militares formados em diversos grupos, ou o GAT formou, ou a Federal formou, ou alguém formou esse policial para treinador designado. Ele não é sniper. Treinador designado é o policial que faz a segurança da tropa com arma, com luneta e tem treinamento adequado para atirar com esse tipo de armamento. Só isso, não é um sniper. Mas isso também causou um grande celeuma, um grande ciúme. Por que está tendo sniper na rota? Quando de assassino vai querer matar agora com mais facilidade agora, né? Se eu pensei matar, vai matar agora melhor ainda, com um tiro de fuzil de sniper. Porque, assim como falou, né, a rota é vista como a tropa de extermínio do estado de São Paulo.
Então, são coisas que nós temos que lidar. Bom, então no curso tático nosso, muito do que eu falei agora aqui é discutido com muito mais propriedade, com muito mais afinco. Nós temos na rota hoje, nós temos muitos caveiras, muitos gatianos e muitos formados no departamento tático que compõem essa comissão e compõem o grupo de treinamento do batalhão para oferecer não só ao batalhão, mas a outras polícias e também a outros órgãos um conhecimento nessa área para poder ajudar a população, porque a nossa função é a segurança pública. Não adianta eu querer ficar olhando só com o meu umbigo, não adianta. Eu tenho que estar sempre ligado com as pessoas. E isso também, para a Polícia Militar de São Paulo, especialmente, é uma quebra de paradigmas terrível. Que se acostumou em São Paulo a ser bastante isolacionista. Porque nós não temos muito... São Paulo não tem muitas ligações com as polícias de outros estados. A gente não vai fazer curso fora. Os cursos são nossos. Fazer curso no BOP, imagina. Aprender o que é no BOP? Isso é nosso. Vou fazer um curso lá na Paraíba. Mas para quê? Curso na Paraíba? Vou aprender o que na Paraíba? Então isso é um comportamento do paulista. E da PM de São Paulo mais ainda. A PM de São Paulo ela é muito, se acha muito foda, muito boa demais. Então, se vai mandar fazer alguma coisa fora, é fora do Brasil. Porque no Brasil não tem para ninguém nos ensinar. Isso é um erro que a gente comete. Eu, como gestor, cheguei no último posto da Polícia Militar, posso falar, é um erro nosso. Esse entendimento está completamente divorciado da realidade. Porque todo mundo tem algo para ensinar, qualquer um. Qualquer um tem algo para ensinar. Ou melhorar aquilo que eu já sei. Então essa interação é importante. Bom. O que os bandidos não imaginavam era que exatamente ontem à noite, policiais do BOP e Rota de São Paulo estavam fazendo um treinamento em grupo na região. O resultado foi um confronto direto entre agentes e bandidos que não tiveram tempo de sair da cidade. Na fuga, houve troca de tiros. Alguns integrantes da quadrilha abandonaram os carros usados na ação. Nesta rua, 3 veículos blindados foram deixados para trás pelos criminosos. Dentro de um dos carros, os policiais encontraram distintivos da polícia, camisetas da Polícia Civil e também da Receita Federal, além de joias roubadas durante a madrugada e um armamento pesado. Entre o arsenal, uma submetralhadora 9mm e um fuzil .50. Dentro do veículo tem um fuzil 5.56, tem uma metralhadora 9mm, além de eles fizeram um processo de uma .50 com um ferrolho. Eu acredito até, no caso, ela poderia dar uma pane, tanto para o operador do criminoso, até para a questão da sociedade e dos policiais. Farta munição, grande quantidade de munição. A gente vai conseguir também rastrear essa munição de onde veio, uma ampla produção de prova. Eles estavam em gasolina, eles iam queimar esses veículos também. Estavam com todo o planejamento de rota de fuga, de treinamento. Eles não contavam em si com as viaturas do choque que estavam realizando o treinamento. O GAT, o Poli-Rota, que estavam nas proximidades, que fez com que surpreendessem ele nessa intervenção aí. Assim que os bandidos pararam aqui nesse ponto, eles vieram correndo até esse portão aqui e, na força, conseguiram abrir. Bom, o que interessava já passou, que era essa parte principal, para mostrar. Então, estudo de caso que é feito na rota é da seguinte forma. Então, mostra onde cada ponto foi feito de isolamento e vai falando como é que foi a formação dos grupos marginais, quem fez enfrentamento, como que foi feito. Então, tudo que é composta a ocorrência, o estudo de caso é feito entre os oficiais e depois retransmite a tropa como um todo sobre isso. E assim vai colocando todos os dados da ocorrência, onde caiu, o armamento que foi utilizado, o carro que foi utilizado, indivíduos onde caiu morto, tudo ele é visto e confrontado sobre isso. Cada batalhão, onde participou, onde estava. Vejam, erro nosso. Então, lições aprendidas. Havia 14 unidades nessa ocorrência. 14 unidades. 4 de choque e 10 de radiopatrulha.
fizemos uma pesquisa depois dessa ocorrência. Da tropa que estava envolvida na ocorrência, apenas 40% sabia quem era o comandante da operação. Apenas 32% tinha recebido ordem específica para fazer algo. O resto foi para lá e ficou lá. Fazendo o quê? Patrulhando. Então, porque não havia comunicação, não havia um posto de comando, não havia toda a comunicação com todas as viaturas de rádio patrulha que estavam na área, porque cada município tem uma rede de rádio que não estavam ligadas uma na outra. A do choque também, e assim foi. Só mostrando as operações, como é que foi, e assim vai, só para ter uma ideia de como que é feito de caso lá no batalhão Tobias Lechiari, também no quarto de choque também foi a mesma coisa, os ET que foram utilizados. Bom, espero que eu tenha me feito entender, mostrado como que se espera hoje que a polícia esteja preparada para ataques múltiplos,